Seja muito bem-vindo à Caverna de Platão. Hoje vamos falar sobre o essencial de Karl Marx. Para a gente conseguir entender bem o pensamento de Marx, é fundamental dar um passo atrás e olhar para o mundo em que ele viveu. O cenário que Marx encontra é o de uma Europa em plena transformação, sabe? As revoluções industrial e francesa tinham virado o continente de cabeça para baixo. E isso acabou criando uma tensão social gigantesca entre dois novos grupos. A burguesia, que era dona das fábricas, das máquinas, e o proletariado urbano, essa nova classe de trabalhadores das cidades. E se a gente olha para a linha do tempo da vida dele, fica muito claro como a obra e os acontecimentos da época estão ligados. Olha só, a publicação do Manifesto Comunista em 1848 acontece exatamente no meio de uma onda de revoluções que varreu a Europa. Isso mostra que o pensamento dele não era algo abstrato, de gabinete, mas sim uma resposta direta ao que estava acontecendo no mundo. Bom, com esse contexto em mente, vamos agora acompanhar a jornada intelectual de Marx. É bem interessante ver como as ideias dele foram evoluindo com o tempo. No comecinho da carreira, o jovem Marx estava muito envolvido com a filosofia idealista alemã. Só que ele faz uma virada bem rápida. Ele percebe que, em vez de só criticar a religião como uma ideia, era preciso criticar as condições sociais, a vida material das pessoas que, na visão dele, faziam com que a religião fosse necessária. E é dessa crítica que nasce um dos seus conceitos mais fortes e conhecidos, a alienação. A ideia é que, no sistema capitalista, o trabalho deixa de ser uma forma de realização humana, de criatividade, e se transforma numa atividade que distancia o trabalhador dele mesmo, do que ele produz e das outras pessoas. E essa frase aqui, famosíssima, resume perfeitamente essa mudança de rota dele. Ele rompe com a ideia de uma filosofia que só fica no campo do pensamento. Para Marx, o objetivo final é unir teoria e prática, pensar para transformar. É o que ele chamava de praxis. Essa busca por uma filosofia prática focada no mundo material vai levar Marx direto para a formulação da sua teoria central, o materialismo histórico. O que ele está dizendo aqui, em poucas palavras, é que a base de uma sociedade, o que a define fundamentalmente, não são as ideias, a religião ou a cultura. São as condições materiais. O jeito como a sociedade se organiza para produzir as coisas de que precisa é o que vai determinar a política, as leis e até a forma de pensar daquela época. E essa ideia de que o material move a história se torna o motor da sua obra mais famosa, que já abre com aquela frase impactante. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. No manifesto, Marx e Engels não estão apenas descrevendo essa luta como um fato, eles estão usando essa ideia para chamar o proletariado à ação, para que a classe trabalhadora se unisse e superasse o sistema burguês. Por isso o manifesto é, ao mesmo tempo, uma análise e um chamado político tão forte. Muitos anos depois, já exilado em Londres, Marx vai publicar a sua obra-prima. Aqui ele faz um mergulho profundo, quase cirúrgico, para entender a fundo o funcionamento da economia capitalista. E aqui está o coração da sua crítica econômica. O conceito de mais-valia tenta mostrar que o lucro do capitalista não vem de uma troca mágica ou simplesmente de comprar barato e vender caro. Ele viria fundamentalmente da exploração do trabalho, ou seja, da parte do valor produzido pelo trabalhador que não é paga a ele em forma de salário. Ok, nós vimos várias peças, né? Alienação, materialismo histórico, luta de classes. Agora, vamos dar um passo para trás e ver como tudo isso se conecta, formando o sistema de pensamento de Marx. É importante saber que o pensamento de Marx não surgiu do nada. Ele foi, na verdade, uma síntese muito original e crítica de três grandes correntes intelectuais da sua época. Ele pega, por exemplo, o método dialético de Hegel, mas o vira de ponta cabeça, aplicando não ao mundo das ideias, mas às contradições do mundo material. E ao fazer isso, ele constrói um sistema muito coerente, onde todos esses conceitos que a gente viu estão amarrados. A alienação do trabalhador, por exemplo, é consequência direta da extração da mais-valia. E a extração da mais-valia é o motor econômico da luta de classes. E tudo isso se desenrola dentro da grande moldura teórica do materialismo histórico. Então, o grande fio condutor que une todo o sistema marxiano é, sem dúvida, o materialismo histórico. Essa teoria que se propõe a explicar como a fundação econômica de uma sociedade acaba gerando o conflito de classes, a forma como o Estado se organiza e as ideologias dominantes que justificam essa organização. Tendo um sistema de pensamento tão abrangente, não é de se espantar que as contribuições de Marx ecoem até hoje em diversas áreas do conhecimento. O legado dele é imenso.
Na sociologia, por exemplo, a ideia de analisar a sociedade a partir da divisão de classes e dos seus conflitos se tornou uma ferramenta central, utilizada até por pensadores que não são marxistas. Na política nem se fala, né? O impacto foi global. E o trabalho dele também não foi um ponto final, muito pelo contrário. Serviu como ponto de partida para uma série de outros grandes pensadores que pegaram suas ideias para analisar novos fenômenos, como o imperialismo, a indústria cultural e as formas mais recentes do capitalismo. Mas o pensamento de Marx não é só uma peça de museu. As ideias e as ferramentas de análise que ele desenvolveu continuam sendo muito usadas para a gente tentar entender o mundo de hoje. Pense, por exemplo, no debate sobre a precarização do trabalho para aplicativos. Muitos analistas usam conceitos como mais-valia e alienação para entender essa nova dinâmica. O mesmo vale para os estudos sobre a gigantesca concentração de riqueza no mundo. As ferramentas conceituais de Marx ainda oferecem uma lente poderosa para olhar para essas questões. E para quem se interessou e quer se aprofundar direto na fonte, aqui vão 3 recomendações de leituras que são fundamentais. O Manifesto Comunista é a porta de entrada perfeita. É um texto curto, direto, uma síntese política poderosa das suas ideias principais. Depois, o Capital, sem dúvida, é a análise econômica mais densa e completa, onde ele realmente disseca o capitalismo. E, por fim, a Ideologia Alemã, embora só tenha sido publicada depois da sua morte, é um texto crucial para entender a base filosófica de todo o sistema dele, onde o conceito de materialismo histórico é apresentado em detalhes. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.